Essa é uma tour que você consegue chegar a ver mais de 500 espécies de aves ao longo dos 17 dias. E ela se torna importante para o observador de aves, não só pelas aves, pelas especialidades que você vê muito bicho endêmico, muito bicho especial, mas a Amazônia é emblemática. Você poder andar em 3 interflúvios diferentes, você conhecer 3 gigantes da Amazônia, Rio Amazonas, Solimões, Rio Negro, Rio Tapajós, e poder explorar essas matas, eu acho que isso traz uma satisfação para o cliente muito grande pela oportunidade que ele teve em investir numa viagem tão satisfatória ambientalmente falando. É paisagem, é ambiente, é rio de água escura, é rio de água clara, é rio barrento, é mata de solo arenoso, mata de terra firme e alta, as torres, a noção que ele tem da imensidão da Amazônia em uma torre, ao mesmo tempo a divergência que você tem numa torre do Musa, da cidade com a mata. A pessoa volta com um conhecimento adquirido de Amazônia brasileira muito grande em 17 dias. E o tour começa com a chegada em Manaus. A partir dali, a gente vai para Novo Airão. Novo Airão é essa cidade que fica do outro lado do Rio Negro, ou seja, na face oeste do Rio Negro. É um ponto extremamente importante dentro dos nossos tours, porque lá nós visitamos as florestas de Igapó, né? São as florestas sazonalmente alagadas, com o que a gente chama de água preta do Rio Negro, e onde você tem o Parque Nacional de Anavilhanas, que é um dos maiores arquipélagos fluviais do planeta. E a gente faz um dos dias, um tour exatamente dentro do parque e entrando nessas ilhas alagáveis, onde aves especiais que realmente só vivem nesse tipo de ambiente vão estar lá. Então, por exemplo, nós vamos ter lá pipra filicauda, Fetornis rupurumi, as pequenas choquinhas, né? Myrmoterola clagesi, Myrmoterola cherriei. A gente tem taminófilos nigrocinéreos. Na época cheia, você entra com um barco, passando pelas árvores, quer dizer, você está no meio da floresta, está entre a copa e a raiz, passando de barco nesses locais. Então a paisagem em si é extremamente bonita. E à tarde a gente explora um pouco alguns igarapés na margem do Rio Negro, na face de Novo Airão, e termina no fim de tarde para de noite dentro do arquipélago de Anavilhanas novamente, para especialmente tentar ver os grandes bandos de Nyctiprogna leucopiga, que às vezes formam bandos de milhares. Então a gente tem um apoio local para Anavilhanas que é muito bom. A chance de perder bicho é muito pequena. Esses barqueiros que operam para a gente lá, eles já têm um bom conhecimento ornitológico, eles conhecem bem as aves do local. No dia seguinte você vai trabalhar em terra firme. E aí a gente tem algumas trilhas, estradas em terra firme para tentar mais alguns endemismos de terra firme que você só vai encontrar entre o Rio Negro e os Solimões. Então, por exemplo, a Chifforhynchus pertusi, Lepidocolaptes duide. E você trabalha pela manhã, andando lentamente, procurando os bichos importantes, tentando achar, às vezes, algum bando misto com algumas espécies mais importantes, por exemplo, como Phlegopsis erythroptera.
Outras espécies também bacanas que tem para lá, Malacoptila fusca, por exemplo, que a gente só vai ver nesse interflúvio, Lepidotrix coronata. E um highlight do lugar, para mim, são os urutaus, os putus. A gente escolhe uma noite, você tentar Nyctibius, ou Vila lemur, agora Bracteato, e Nyctibius leucópteros, que são 2 urutaus raros e muito desejados e que nessa viagem, basicamente, a gente, especialmente o Bracteatus, a gente só vê nesse local, nessa viagem. Terminando no Varão, você desce para Manacapuru. 1 hora e meia de deslocamento, são entre 90 e 100 quilômetros de estrada. Vai para a trilha, mais uma vez tentando esses bichos importantes do interflúvio. Volta, almoça e é o momento de você se deslocar para Manaus. Nesse deslocamento, você pode dar uma paradinha, por exemplo, no Porto de Iranduba. É uma área urbana onde você tem alguns pedaços de brejos, áreas brejosas na beira do rio Solimões, onde você já consegue ver alguns bichos especializados na várzea, como Furnarius minor, Colaptes puntigula, Serpophage poleuca. Às vezes você encontra um Gradidasculus brachiurus, bandos e bandos enormes de Cordelis rupestres, que é um bacurau, que chama bacurau da praia, na verdade. Meio da tarde, ali volta para Manaus ainda com a luz do dia. A região de Manaus é muito especial porque não só ela está localizada perto dos maiores rios da Amazônia, mas Manaus tem muitas facilidades, né? Tem um aeroporto internacional, mas especialmente para a observação de aves, você tem a oportunidade de conhecer os principais habitats da Amazônia. Então, as florestas de terra firme, que são as florestas que nunca alagam, né? As florestas alagadas por rios de água preta, as florestas alagadas por rios de água barrenta, né? Como de água preta seria o Negro, o barrenta seria o Solimões, né? O Amazonas. As florestas de areia branca, que são... A gente chama de florestas de areia branca, mas às vezes elas nem são florestas, são campos. Que quando alguém pensa na Amazônia, ninguém para pensar que existem campos como se fossem blocos de cerrados no meio da floresta. E que nesses lugares especiais tem espécies que só vivem ali. Então, por isso, na região de Manaus, você pode tanto vivenciar, né, o fenômeno de atravessar um rio e um dia você está vendo uma espécie como chora-chuva de asa branca e no outro chora-chuva de cara branca, por só simplesmente ter atravessado aquilo que dividem, né, essas duas espécies. A Ilha da Marchantaria, que é uma grande ilha formada por sedimentos carreados pelo rio Solimões. E a gente explora esse tipo de ambiente. Você chega com um barco próximo dos capinzais que se formam, dessas ilhas com alguma vegetação arbustiva. E são várias as espécies que são importantíssimas na viagem, que só ali você vai realmente encontrar. Então, Nipolegos orenocensis, Sinalaxis albigularis, Masaria propinqua, Conirrostrum margariti, Cranioleuca vupecola, Certiaxis mustelinus. Com sorte, você de repente encontra um Thamnophilus cryptoleucus no dia seguinte e visitar um dos lugares mais famosos de birdwatching em toda a Amazônia, que é a Torre de Observação de Aves da ZF2. Então você sai por volta de 3 horas da manhã, você vai chegar entre 4h30 e 5 horas da manhã na base da torre. Chegando lá, a gente serve o café, já desde aquele momento você já começa a ter um pouquinho de contato com aquelas aves que estão ali em volta. Então, de repente, canta uma coruja, né, vocaliza um mutum, vocaliza um falcão florestal. Então, a pessoa está ali fazendo o de jejum e já tendo aquela sensação do lugar, porque fica num local de mata exuberante, sobe ainda com pouca luz, subindo devagar, mas subindo já escutando algumas coisas.
e você fica ali na dinâmica da torre pela manhã praticamente inteira. Você fica com aquela expectativa que algo vai sempre acontecer. Você nunca sabe o que vai passar. E numa torre você tem chances ali nas F2, por exemplo, de ver arpia, de ver um uiraçu falso, de ver um anambé militar. Esse de vez em quando aparece lá, né? Então você vê outros cotingídeos, você vê, por exemplo, a anambé pompadora, você vê anambé de peito roxo, anambé azul. Então você tem essas espécies emblemáticas da Amazônia, extremamente coloridas, que pousam no topo das árvores, que de lá de baixo normalmente você não veria. Os bandos de saíra, né? Agora, das aves importantes ali, por exemplo, a Selenidera peperívora, Notarcos macrorríncos, Eucrepomes, Philoscartes virescens, que é um tiranídeozinho raro, amazônico raro. Então a gente passa amanhã na Torre das F2, segue para Presidente Figueiredo e aí você tem essa primeira tarde em Presidente Figueiredo, onde normalmente a primeira tarde a gente já tenta ver o famoso galo da serra. Existem alguns pontos específicos onde você se desloca para ver o leque, onde se juntam vários machos que vão dançar e fazer display para as fêmeas e você os vê muito próximos. E é uma experiência incrível, porque o galo da serra é uma ave de grande porte e laranja, intenso. Então você anda naquela floresta com o sol arenoso e de repente você escuta um canto forte, quando você olha está um ponto laranja, destoando totalmente daquela paisagem. Você tem aves específicas desse tipo de vegetação, das campinas ou campinaranas, né? Então você tem mitricos inonatos, você tem taminófilos punctatus, você tem heterocercos flavivertex, Gálbula leucogastra, Xenopipa tronitens. Você tem uma gama de espécies que você, nessa viagem, você vai encontrar em especial ali. Nesse mesmo local, você ainda pode tentar se deslocar para outro leque de outro cotingídeo de grande porte importante, que é o maú, a ave-boi. No dia seguinte a gente vai explorar a terra firme. Normalmente no primeiro dia a gente se desloca para uma estrada, para o ramal do Tucumanduba, que é uma estrada que corta uma floresta exuberante, e onde você vai trabalhar especialmente com as aves de terra firme. É uma grande chance de você ver Gymnopithecus rufigula, uma Polioptila guianensis, uma outra ave que muito procurada, é difícil de ver, que é uma ave seguidora de formiga de correição, Pitys albifrons. E aí você tem, por exemplo, todos os arapaçus do interflúvio, como você está numa mata alta, dentro de um subbosque, né? Você tentar ali Dendrocolaptis certia, Dendrocolaptis picum, Campylorhamphus procurvoides. Outra ave importante também nesse ramal é o Hematoderus militaris, o anambé militar, que é um dos grandes highlights dessa viagem toda, que é um cotingídeo vermelho grande e que é muito difícil de ver. Normalmente você vê fazendo busca ativa.
É uma estrada que ainda é boa para ver mutum, para ver crax selector, para ver jacamim. Tarde, normalmente, a gente se desloca para tentar ver o beija-flor brilho de fogo. Ele costuma aparecer na borda de uma mata, à beira de um riachinho, se alimentando nas flores específicas que ali estão. De repente vem um macho, 2 machos, 3 machos, às vezes uma fêmea, se alimentando nessas flores. Termina essa tarde, você volta para a pousada onde você vai ter seu jantar. Você pode andar um pouquinho para tentar ver coruja na estrada à noite. Tentar uma coruja de crista, uma coruja relógio. No dia seguinte é mais um dia cheio. Normalmente a gente volta a explorar a terra firme. Você tem várias opções lá de estradas e trilhas. E para complementar com os bichos que a gente precisa ver. De repente, para tentar ver o Microcerculus bambla, para tentar ver um Myrmoderos ferrugineus, a Lepidotrix serena. São espécies importantes do interflúvio. Então eu termino o Presidente Figueiredo nesses 2 dias cheios, explorando mata de terra firme, campinaranas, da forma que for melhor para a gente e de acordo com a target list do cliente. Outra coisa interessante nessas tours é que a Amazônia tem uma culinária incrível, né? Que é misturada com a culinária indígena, com a culinária do homem branco, dos negros. Então, durante a tour, a gente consegue, além de ter uma quantidade diferente de aves, a gente consegue pegar diferentes tipos de culinárias também. Então, a viagem inteira a gente está sempre comendo peixe de altíssima qualidade. Tambaqui é um dos peixes mais comuns na Amazônia, fazer tambaqui de banda, que chama, né? Assado na brasa, ao lado. Os clientes acham sensacional, incrível, porque é muito saboroso, muito saboroso. E aí, açaí batido, quando eles chegam aqui, que vê que o local é o almoço do local e come com peixe frito, não é doce, e para eles chega é uma comida doce para eles, né? É como uma sobremesa, é um mousse. Na Amazônia não, o local é o almoço dele, é o feijão com farinha e peixe frito. Volta para Manaus. No dia seguinte, você vai acessar mais uma torre, que é a torre do Museu da Amazônia, a famosa Torre do Musa, tem 50 metros de altura, e é uma torre que a gente brinca, fala que está inserida no meio da cidade, porque é um grande fragmento florestal envolvido pela Reserva Duque, que tem cerca de 10 mil hectares, e que também, apesar, a despeito de estar perto da cidade, ela tem todas essas espécies importantes também. Então, perdeu-se algum bicho na torre das F2, mais uma chance para curtir os bichos ali na torre do Musa. E Manaus tem uma coisa importante voltada a mamíferos, quer dizer, da torre ali você de repente pode conseguir ver um bugio, você pode conseguir ver um cuxiú. Só que Manaus tem um bicho importante que é o Saguinus bicolor. Um mico, um primata de pequeno porte. A gente sempre destaca, gente, mesmo que vocês não queiram, ficam de olho que é um dos primatas mais ameaçados do mundo. Dia seguinte já é dia de deslocamento para o Parque Nacional da Amazônia. E aí a gente já vai mudar de interflúvio de novo. A gente vai sair da calha norte do Rio Amazonas e vai para a calha sul, o interflúvio Madeira Tapajós. E aí é um avião que você pega em Manaus e vai para Itaituba, na margem do Rio Tapajós, no estado do Pará. O Parque Nacional da Amazônia é uma UC federal também, onde a gente fica hospedado na beira do Rio Tapajós, na margem, assim. Então a gente, só de chegar, você já vê uma beleza cênica incrível, assim. Tem as corredeiras do Rio Tapajós, vê a mata lá na frente e o parque, a pousada está na margem do parque. Então a gente levanta da cama de manhã cedo, 5 minutinhos de carro, a gente já está ali na primeira trilha para ir atrás do Stargaze de lá. Melhor lugar do Brasil para ver Ararajuba. Curicurubu também. E as outras espécies que só são restritas para lá, que já é a Mandital carlequim. Tem também o jacamim lá daquela região também, o jacamim de Costas Verdes.
Parque Nacional da Amazônia, normalmente ficamos 4 dias cheios. Então é uma tarde, 4 dias cheios e uma manhã para ir embora. De tarde, a gente faz uma coisa um pouquinho mais simples inicialmente, vai fazer um birdwatch na beira da estrada, em região brejosa, pega o carro, você se desloca de carro até o local e você já vai ficando de olho nas aves empoleiradas na beira da estrada. Porque mais uma vez você tem espécies importantíssimas nesse local. Você tem, por exemplo, Chipholena lamelipenes, você tem a Penélope peleata, são bichos que você só vai na viagem ver nesse local. E aí ao longo desses dias, nessas trilhas, você vai buscar uma série também de espécies do interflúvio, por exemplo, outro bicho extremamente importante lá, que é Capito brunaipectus. Você tem Micrastur mintoni, tem Dendrocolapis hoffmannsii. Também seja outro highlight do local, são as aves seguidoras de formiga de correição. Lá você tem 2 espécies que são importantíssimas dentro do mundo birdwatching, que é Regmatorrhina berlepsch, que só vai ter ali nessa viagem. Um lugar muito bom para ver, por exemplo, Bucco capensis, você vê os bandos de subbosque, os bandos mistos de subbosque, com Taminomanes, com Epinecrófilas, com Myrmoterolas, você chega a pegar bandos, muitas vezes, com 40 espécies de aves juntas no mesmo bando de subbosque, né? Furnarídeos, Dendrocolaptídeos, é um espetáculo à parte. Então você fica nessa dinâmica, trilha de manhã e estrada à tarde. E à noite você pode escolher, às vezes volta para o hotel, janta, vamos ver uma coruja hoje, vamos tentar ver uma coruja de crista, vamos tentar ver uma corujinha relógio, tentar ver a murucututu. E a Ararajuba, lá no parque, ela tem um dormitório da Ararajuba, normalmente no finzinho do dia você tem ali um bandinho de 10, 15, 20, 25 Ararajubas vindo, chegando, se aproximando, e aí elas pousam em volta, você consegue ver muito bem. Você tem chance de cruzar o rio uma manhã para trabalhar com os bichos da margem oposta do Tapajós, que mais uma vez o Tapajós é um rio, que é uma barreira biogeográfica para muitas espécies também, então do outro lado você vai encontrar algumas espécies diferentes. Então do lado de lá você tem, por exemplo, Piriglena similis, Lepidopteryx, Iris. Você vai ter Capito dei, Fetornis etopigus. Então a gente finaliza essa tour lá em Itaituba, com Ararajuba, Curicurubu, aves para todos os lados. Aves para todos os lados, é incrível. A maior parte das passarinhadas também é na estrada, é muito legal, porque você está na borda, então você vê tucano passando no fim da tarde, araras, pistacídeos, tem os cotingídeos, e é isso. E a gente finaliza essa tour em Itaituba. A Tour Manaus ela é muito dinâmica, então todo dia é diferente. Um dia você está entrando num barco para explorar uma floresta de água preta, na outra manhã você está andando numa floresta de terra firme, no outro dia você vai estar subindo uma torre. E mesmo a gente que frequentemente vai para essas áreas, nenhum dia é igual ao outro, então é sempre uma surpresa. Às vezes você entra numa trilha que você já foi 50 vezes e você vai ver um bicho que você nunca tinha visto antes. Então essa sensação de dúvida, como que será que vai ser hoje, o que será que a gente vai encontrar, é uma das coisas que mais motiva nós como guias, né, tá em toda hora nessas mesmas regiões e nunca enjoando, né, daquele itinerário, que é um destino obrigatório, eu acho, para todo observador de aves, desde o iniciante até o mais experiente, né, porque é uma boa introdução à Amazônia. E mesmo as pessoas que foram várias vezes para a Amazônia sempre tem alguma coisa para ver por lá.
Sim,